Olá, vamos pensar numa coisa. E se todo servidor tivesse uma espécie de diário secreto? Um lugar onde ele anota tintim por tintim tudo o que acontece ali. Pois é, hoje a gente vai aprender a ler esse diário e desvendar os mistérios que os logs de autenticação escondem. Olhando assim de primeira, parece só um monte de texto sem sentido, né? Uma parede de códigos. Mas na verdade isso não é só ruído, é uma linguagem. E essa linguagem conta uma história bem detalhada sobre quem tentou entrar no sistema, quem conseguiu e, mais importante, quem falhou. Entender essa história é, sem dúvida, a primeira linha de defesa no mundo digital. E essa parede de texto tem nome, viu? É o log de autenticação. É bom pensar nele exatamente como o diário de segurança do servidor. E aí, em vez de ser algo que assusta, ele vira a nossa principal fonte de evidências. É o lugar onde a gente encontra as pistas para desvendar qualquer mistério digital. Então, vamos começar a folhear esse diário. É fundamental entender o que está escrito ali, porque é nesse registro que a gente encontra os primeiros sinais de um ataque acontecendo. Muitas vezes, antes mesmo de qualquer dano real aparecer. E olha, esse diário é bem meticuloso. Ele anota tudo, desde os logins que deram certo, que nos dizem quem está dentro do sistema, até as falhas de login, que já acendem um alerta. Ele também registra os acessos remotos via SSH, que são como uma porta de entrada segura, e até o uso de privilégios de superusuário com o famoso comando sudo. Nada passa despercebido. E como todo bom detetive sabe, o primeiro passo é saber onde procurar as pistas. Dependendo do sistema, esses segredos ficam guardados em arquivos com nomes bem específicos. Só de saber esses caminhos, qualquer analista já está um passo à frente na investigação. Certo. Agora que a gente já sabe onde encontrar o diário, chegou a hora de aprender a ler o que ele diz. Vamos decodificar as pegadas digitais que ficam para trás e entender o que cada uma daquelas linhas realmente significa. Olha só a diferença. Pode parecer sutil, mas é gigantesca. Accepted Passwords significa que está tudo bem, um usuário legítimo entrou. Agora, Failed Password, isso já é um sinal de alerta. Uma única falha pode não ser nada, claro, mas e várias? Aí a história é outra. E tem mais um detalhe: nem toda falha é igual. Uma falha para um usuário que existe pode ser só alguém que esqueceu a senha. Acontece. Mas uma falha para um usuário inválido, especialmente um supercomum como admin, isso é um baita sinal vermelho. É quase certeza que é um script, um robô, tentando adivinhar nomes de usuário para atacar. E não dá para esquecer do sudo. Essa linha aqui revela exatamente qual comando um usuário com privilégio de administrador executou. Para fazer uma auditoria ou para pegar um abuso de poder, essa informação é ouro puro. Ela mostra, preto no branco, as intenções de quem já está dentro do sistema. Ler linhas soltas é importante, sim. Mas o verdadeiro trabalho de um detetive digital é conectar os pontos. É ver como uma pista leva a outra e, assim, identificar os padrões maiores e, geralmente, mais perigosos. Então, o ponto central é este: o contexto é tudo. Um analista de segurança, principalmente quem trabalha num centro de operações de segurança, o SOC, nunca vai tirar uma conclusão a partir de um único evento. A ameaça de verdade se revela no padrão que surge quando a gente conecta várias linhas de log. E aqui está um padrão clássico: o ataque de força bruta. Tudo começa com uma enxurrada de falhas de senha. Aí, a gente percebe que todas vêm do mesmo IP, acontecem muito rápido e tentam adivinhar usuários óbvios. Quando esses 4 elementos se juntam, não resta dúvida, é um ataque em andamento. Certo, então, vamos colocar esse conhecimento à prova. Que tal a gente analisar um cenário bem realista e decidir juntos? Estamos lidando com um ataque cibernético ou é só um simples erro humano? Imagina a cena. O alerta chega. O servidor está lento e tem alguma coisa estranha acontecendo com o serviço de acesso remoto. A pergunta que todo mundo se faz é imediata e crítica. E a resposta, como a gente já sabe, está lá no diário secreto do servidor. A primeira ferramenta do detetive é um filtro bem poderoso. Usando um comando como o grep, dá para cortar todo o ruído e focar só nas linhas que realmente importam para essa investigação. As tentativas de login que deram errado. Depois de isolar as falhas, a gente usa outra ferramenta para extrair só a informação que a gente precisa, os endereços de IP de onde vieram as tentativas. Isso permite agrupar tudo e ver de onde estão vindo os ataques, identificando rapidinho quem é o agressor principal. E aí, chegamos ao veredito. O padrão entrega a resposta. Se o que vemos são algumas poucas falhas de IPs diferentes em horários bem espaçados, provavelmente é só erro humano. Mas, se o que aparece na tela é um padrão denso, com centenas de falhas vindo de um único IP em questão de minutos, bem, o caso está encerrado. É um ataque. Com o veredito em mãos, a ação é clara. Se for um ataque,
A situação tem que ser escalada na hora para a equipe de resposta a incidentes. Agora, se for só um erro, a orientação é continuar monitorando, claro, mas sem precisar disparar o alarme geral. Para a gente fechar, vamos resumir os princípios por trás dessa abordagem. O mais importante é adotar uma mentalidade de detetive, sabe? Um jeito de pensar onde cada detalhe importa e onde os padrões contam a verdadeira história por trás dos dados. Basicamente, este é o kit de ferramentas essencial. Para qualquer investigação, a gente precisa saber 4 coisas: o horário, para entender quando aconteceu; o usuário, para saber quem era o alvo; o endereço IP, para descobrir de onde veio a tentativa; e, claro, a ação, para saber qual foi o resultado final. E essa é a grande lição de hoje. A capacidade de ler e interpretar logs não é só uma habilidade técnica. É a base da investigação em cibersegurança. É o que transforma um monte de dados brutos em inteligência que permite tomar uma atitude. É bom lembrar, no mundo digital, tudo deixa um rastro. Cada login, cada clique, cada ação que a gente faz. A questão que fica no ar é: que história o diário digital de cada sistema por aí contaria? Agradeço a companhia.